Nós estamos aqui, voltou a ser Cine Paranoá, voltou a ser cinema. Então você vê que aqui é o Paranoá Center, a gente vai ver também as imagens de fora, aí vem de lá, vem de lá, aí começa a descer aqui, onde era um porão, o Cine Paranoá, onde os obreiros falaram dos ratos, das baratas. Vamos ver pela frente, para você ver aonde era a Igreja Universal, onde viviam os obreiros, os grupos, aqueles que buscavam a Deus. Aonde era? Para comparar onde nós estamos hoje. Aqui o Paranoá Center, então entrava por aqui, ia lá onde nós mostramos agora há pouco, lá em cima, a Praça do Relógio, lá naquelas palmeiras, lá a Praça do Relógio. Aqui foi a última, aqui foi o último lugar antes de irmos ali onde está até hoje, em frente à Praça do Relógio. Daqui começaram as vitórias. Foi daqui, do porão, de um lugar com ratos, com baratas, mas que havia fé, um povo de fé, os obreiros de fé entregues, que daqui começou então a mudança. Saiu dos ratos, da barata, saiu do porão, lá em frente à Praça do Relógio, de lá, agora o solo sagrado. A senhora foi lá do Paranoá? Fui lá do Paranoá, para mim ir para a casa de Deus, que eu era uma prostituta, né, quando cheguei na casa de Deus, mas são 30 anos que eu estou na presença de Deus, graças a Deus, e aprendendo, sempre aprendendo. Quer dizer, a senhora veio da prostituição. Sim. Então a vida era tão terrível, horrível, que a senhora chegou lá e não viu nada de dificuldade, não tinha problema. O problema era a vida que estava levando. A vida que eu estava levando, é isso que era o problema. E foi ali então, no porão, na sujeira, que a sua vida começou a mudar. Com certeza. 30 anos. Com certeza, 30 anos. Aí eu chegava da escola e almoçava, arrumava algumas coisinhas e ia para a igreja. Todos os dias eu estava lá com os jovens, que eu era do grupo jovem, aí a gente cuidava da igreja, limpava, que era um lugar bem escuro, bem estranho, mas era maravilhoso estar lá. Deixava tudo limpinho, as cadeiras, o altar, se eu não me engano, parece que ele era de carpete vermelho. E limpava tudo, deixava tudo limpinho, cheiroso, e éramos os últimos a sair da igreja. E quando as pessoas chegavam assim, que via, passava lá pelo lixão, chegava naquele lugar, hoje as pessoas chegam aqui e faz assim, né? E como é que era quando as pessoas chegavam lá? Bispo, na verdade, assim, mesmo por ser estranho, o mau cheiro, meio escuro, né, meio assim, estranho, mas havia uma alegria, era uma coisa muito prazerosa. Tinha aquela alegria, aquela satisfação de estar ali, de estar buscando a Deus, cheio, sempre lotado, era maravilhoso. Acho que ninguém olhava para essa parte. A gente dava muito valor, né? Mesmo para o espaço ser assim, diferente, e um dia a gente está num lugar tão lindo como a gente está hoje, mas era muito prazeroso. A gente não via ninguém reclamar de nada. Não, era muita satisfação estar lá. É uma satisfação muito grande só de lembrar. É uma alegria muito grande estar aqui, bispo. Eu fui levantada com 14 anos. Eu tenho 44. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje no sol. Eu fico muito feliz de ter resistido, porque a maioria não resistiu, inclusive pessoas da minha família. Então é muito, muito, muito feliz da minha parte, assim, poder estar aqui hoje, porque eu presenciei muita coisa. Eu fui tia da escolinha, o senhor falou, não fui em Taguatinga, mas fui muito tempo tia da escolinha. Na época que não tinha uniforme, a gente fazia reunião de sábado com a saiona de obreira, dava 10 horas, e isso porque a gente vinha para o CONIC, passava a noite inteira na vigília, vinha de ônibus, passava a noite inteira na vigília, voltava da vigília. Quantas vezes eu fiz isso? A gente voltava da vigília na sexta-feira, amanhecia, voltava no sábado de manhã, já descia na igreja, já ficava com o uniforme, vestia o uniforme de obreira, porque ainda não tinha uniforme DBI,
Saía para evangelizar nas ruas, convidar as crianças para fazer a reunião, terminava a reunião, ficava na igreja, isso depois de ter passado a noite na vigília, lavava a igreja, lavava a escolinha, ficava organizando as coisas para o domingo. Então, meu nome é Alessandro, né? Estou com a minha esposa Ana aqui. A gente chegou na igreja em 89, já faz um bom tempo. Posso dizer que a minha vida foi dentro da igreja, né? Cheguei com 18 anos e foram várias fases, mas falando um pouquinho do Cine Paranoá, Cine Lara, foi realmente momentos desafiadores, né? Mas o que é melhor de tudo é que a igreja estava salvando vidas, salvando almas. Nós éramos novos, né? Então a gente chegou, a gente namorava. Então, um dos motivos da gente ter vindo na igreja é porque a gente namorava e a família não aceitava. Interessante. E aí a gente veio para a igreja, tivemos um encontro com Jesus, a gente se batizou. E lá no Cine Paranoá realmente foi um desafio grande porque não tinha uma estrutura bonita, não tinha uma estrutura confortável, mas tinha algo que era essencial, que era o poder de Deus, que eram vidas que entravam, a gente via libertação, a gente via as pessoas chegando doentes, as pessoas chegando problemáticas, e a gente via o encontro com Deus que elas tinham. Elas tinham um encontro com Deus onde eram libertas, onde os espíritos saíam, e a gente podia ver a transformação. O Cine Paranoá realmente era feio, um lugar assim bem feio. E naquela época, porque tinha muito carpete, e era um setor bem abandonado. E à noite tinha de tudo lá. Entendeu? Lá aconteciam muitas coisas. Era um lugar que tinha prostituição naquele setor, né? Naquela época tinha bastante. Tinha bastante aquilo ali. Então a gente via muita coisa. À noite era bem complicado. Não existia escolinha. Não existia escolinha. Então, como que a gente tinha que fazer de tudo um pouco. Não existia tia da EBI específica. Todos os obreiros tinham que fazer de tudo. As obreiras tinham que fazer de tudo, né? Então... E uma coisa legal, quando você ia para o Cine Paraná, você tinha que descer uma escada, né? Isso. Né? Então, acho que é então, era uma coisa que eu me lembro, porque a gente pegava muita criança e ficava naquela escada. Não era bom aquilo. Reunião, né? Era ruim para a gente, era difícil, porque a criança chorava. A gente não podia ir para a rua com ela, mas também não podia deixar a criança chorar, porque ia atrapalhar, né? Então... Hoje a gente vê a estrutura da EBI aqui do Solo. É magnífica, é encantadora. A EBI aqui do Solo é muito... Tudo aqui é muito, muito lindo e abençoado. Mas a EBI é bem estruturada. Os obreiros comentavam, né? O bispo Wagner, que na época é pastor, né? O pastor Wagner mesmo está revoltado, que aqui não é... Esse lugar é horrível, a gente não é rato. Isso aqui, para viver num porão e tal. Coisas grandes acontecendo, Sim. Sinais, maravilhas, pessoas sendo libertas, era lotada, né? A igrejinha era lotada, né? Então eu tenho algumas fotos, mas assim a qualidade não é boa, porque naquele tempo ainda, né, não tinha como. Havia essa união, né? Não tinha, estou repetindo isso bastante, porque os novos que não viveram isso, que não passaram por isso, às vezes pouca coisa desanima, entristece. E com tudo, tinha tudo contrário. Mas todos falam a mesma coisa. Havia alegria, Sim. Havia prazer, havia união entre todos. É como se não existisse o lixo ali, né? Como se não tivesse problema. E as pessoas também chegavam, viam tudo isso. A gente não via ninguém chegando e olhando que lugar. Não tinha isso, né? Então, quer dizer, vocês viveram aquela época de união, de divisão de fé, que é essa fé que fez chegar aqui. Exatamente. E assim, bispo, diferentemente de hoje, naquela época, os obreiros mais antigos estão aí há anos, Petronil, a gente não saía da igreja sem varrer a igreja, sem limpar o banheiro, colocar os bancos no lugar, né? Então tinha todos esses detalhes, e às vezes a gente saía todo sujo. Por quê? Porque era guerra espiritual,
roupa às vezes rasgada, mas a gente saía feliz, ia comer um cachorro-quente aí, que nem tinha dinheiro às vezes para comer um cachorro-quente ali na porta do Cine Paranoá, mas estava saindo ali com a fé renovada e vendo vidas sendo transformadas. Isso aqui é... Amém.